Voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com a mestra em Direito Constitucional e professora Renata Guerra. Ela está aqui para falar sobre seu livro Iniciativa Popular Municipal, Ferramenta de Legitimação da Democracia. Renata, eu queria falar agora sobre a iniciativa popular no Congresso Nacional. O que acontece dentro do Congresso Nacional com relação às leis de iniciativa popular? Dentro da minha pesquisa, eu pude observar que tem aumentado bastante a movimentação social em relação à apresentação de projetos de lei. Com a politização, com a população chegando ao conhecimento dos seus direitos, que a Constituição de 88 tem sido muito mais difundida no meio social do que as anteriores. Então, ela é a Constituição cidadã, né, como nomeou Ulisses Guimarães. Então, tem havido um incremento nessa participação, mas primeiramente, quando entrou em vigor a Constituição de 88, foi interessante porque diversos projetos de lei de iniciativa popular que chegaram ao Congresso, num primeiro momento causaram uma paralisia no Congresso, porque são mais de 1 milhão de assinaturas, respeitada por percentual em pelo menos 5 estados da federação, então uma série de exigências que como é que isso materialmente seria fiscalizado, controlado dentro da Casa do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados. E não havia uma sistemática para se fazer isso. Então, a primeira solução que se encontrou para que esses projetos não morressem ali por uma falta de possibilidade técnica de conferência dessas assinaturas e de respeito a esse percentual eleitoral, etc. e tal, se chegou à seguinte conclusão: vamos doar esse projeto para algum parlamentar que queira assumir a paternidade dessa ideia, né? Isso era muito interessante para os deputados, né? Porque todos os deputados, isso politicamente é muito positivo. Ele ser o representante da voz direta do povo, né? Mas, de certa forma, isso um pouco cerceava esse direito da população, porque, primeiro, o projeto deixava de ser de iniciativa popular, porque o projeto efetivamente apresentado que ia à votação não era mais de autoria do povo, e sim daquele deputado que adotava o projeto. E depois esse projeto também passava por uma série de alterações da vontade própria do político, né? Que também isso prejudicava a originalidade do projeto de iniciativa popular. Depois o Congresso resolveu constituir uma comissão de legislação participativa, que hoje é responsável pela análise desses projetos. A rigor, essas assinaturas e esses requisitos constitucionais nunca conseguiram se concretizar. Por quê? Porque nunca se conseguiu dar efetividade à conferência, ao controle, à fiscalização da veracidade dos dados que são encaminhados nesses projetos, né, de iniciativa popular. Então, hoje nós temos essa comissão, os projetos passam por essa comissão, recebem uma adequação de redação, né, conforme a técnica legislativa, respeitando termos jurídicos, para começar a tramitar dentro do Congresso. Bom, você pesquisou quase todas, não é, as leis orgânicas das capitais brasileiras. O que essa pesquisa revelou para você? Bom, como a iniciativa popular, ela pode ser de âmbito federal, estadual ou municipal, eu achei importante essa visão da iniciativa popular municipal, porque você exatamente supera aquela dificuldade da colheita enorme de assinaturas, do envolvimento da sociedade brasileira como um todo, e você pode usar essa iniciativa popular municipal como um instrumento efetivo de atendimento às demandas da sociedade, da comunidade local, certo? Então, eu fui pesquisar se aquela previsão na Constituição estava reproduzida nas leis orgânicas municipais, pelo menos das capitais brasileiras, né? E eu fiquei surpresa ao perceber que sim, todas as leis orgânicas municipais reproduzem um modelo de iniciativa popular. Uma forma que a população local tem, um instrumento efetivo que a população local tem de forçar os vereadores que atuam ali na comunidade de atender aos seus pleitos em relação à legislação, em relação aos casos concretos do seu dia a dia. Né? E na obra a gente vai chegar a essas conclusões sobre as vantagens disso, dessa proximidade da população para com os eleitos, né? Com os candidatos que conseguiram ser eleitos, e a possibilidade que a população tem de diretamente cobrar ali na esquina, no café, né? Vereador, nós apresentamos um projeto, o senhor votou contra, por que o senhor foi contra?
Então, ou seja, há uma possibilidade da população exercer um controle muito maior a respeito da sua representação popular no Legislativo, em relação à iniciativa popular municipal, o que muitas vezes no Congresso já fica difícil. O projeto de lei se perde, a população não tem muito contato em relação à tramitação do projeto dentro do Congresso. Então, e as matérias também são muito etéreas, muito abstratas, são de alcance nacional, como foi agora o caso da lei de ficha limpa, né? E há uma possibilidade muito maior de manipulação do resultado, de se atender a determinados grupos, né, que nem sempre estão afetos aos interesses da sociedade. Então, isso na esfera do município já se torna bem mais complexo, bem mais limitado disso acontecer. Porque a população está muito próxima dos seus candidatos, né? E sofrendo muito na pele os problemas ali da localidade, que são de competência do Legislativo Municipal. Então, nesse sentido, ela pode muito mais cobrar e fiscalizar a execução e a aprovação desse projeto de lei. Então, ou seja, é um instrumento que os chefes de associações, as entidades sindicais poderiam estar utilizando muito mais, e a gente viu que a procura por esse instrumento é muito pequena, por simples falta de informação. Renata, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Muito obrigada, eu que agradeço.